Ecologia com mais um programa, tendo como convidados o Laércio Batista Júnior, ele que é farmacêutico ali na rua Dr. Bachmann, né? Travessa Dr. Norberto Bachmann. Travessa Dr. Norberto Bachmann, sofre com as enchentes, né? E com os transtornos das obras, né? Os transtornos das obras, né? E também está conosco aqui o Adelar Corrêa, ele é um proprietário de uma loja da Fotorama. Isso. É isso? Fotorama. Isso. Trabalha Fotorama. com equipamentos fotográficos, revelações, filmes, fotografia, é isso? Isso, em geral, laboratório e estúdio Sofredor fotográfico. também na rua Jerônimo Coelho. Estamos sofrendo já há alguns anos também. Então, pessoal, nós vamos tratar hoje do tema Rua Jerônimo Coelho e os transtornos que as obras do projeto de macrodrenagem do Rio Matias vêm proporcionando há tantos anos, sem previsão de melhoras. Complicado isso ali, né? É uma obra que se iniciou em 2014, com previsão de término final de 2016 e se estende a 2020. E eu acredito que nós vamos aí, do jeito que está caminhando a obra, para frente de 2023. E vocês, então, são meus convidados para expor o sofrimento, as perdas patrimoniais que vocês tiveram, a perda de clientes, muitos negócios que fecharam. Nós mostramos aí um vídeo onde as lojas estão para vender, estão para alugar. E é uma catástrofe econômica para aquela região. E outras ruas que ainda vão sofrer também, como é a via gastronômica, que nem começaram as obras ainda, mas já está fechada, né? Já está fechada. Então, Laércio, você que faz parte de um grupo de comentaristas virtuais da rede da internet, né? No grupo da Rua Jerônimo Coelho, né? Isso. E a gente tem visto ali comentários bem picantes, bem salgados. A gente nota que o pessoal está com muita raiva, porque perderam o poder econômico, tiveram que demitir empregados. E isso não se consegue mais restabelecer de um momento para outro, quando a obra estiver pronta. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como é que surgiu esse grupo na internet, na rede social. E vocês, então, estão tendo até um relativo sucesso em chamar a atenção dos engenheiros da obra. E quem menos presta atenção e menos dá atenção é o próprio prefeito, que não tem se manifestado positivamente, trazido assim um alento para esses sofredores ali do centro da cidade. Gert, às vezes eu quero crer que o prefeito Udo não sabe das coisas que estão acontecendo. Dá impressão, né? Dá impressão. Porque o tamanho desse caso que está ocorrendo ali naqueles 90, 100 metros, são 90, 100 metros da Jerônimo Coelho, que as obras se iniciaram naquele trecho exclusivo, aqueles 90 metros, desde fevereiro do ano passado. E a gente pensou que com a vinda do Festival de Dança, em junho, aquilo ali, fevereiro, junho, estava resolvido o problema, porque nós temos um hotel, Hotel Príncipe, na frente da obra. Né? E aí isso se estende até hoje, um pequeno trecho, né? Com descaso, com falta de profissionalismo, levando ao prejuízo diretamente mais de 22 lojistas nesse trecho, lojistas que vivem daquilo ali. Você sabe que eu defendo a mobilidade sustentável. Claro. Né? Falando em mobilidade sustentável, hoje as pessoas evitam a Jerônimo Coelho, que acaba levando para a Travessa Bachmann até passar a pé. Por quê? Primeiro, o mau cheiro do esgoto que foi rompido, que estava 3 meses rompido, levando a mau cheiro para a região. Desde outubro não mexiam nesse trecho. Segundo,
a lama, né? Quer dizer, quem vem pela Jerônimo Coelho, pelo lado direito, ele vai ter que atravessar na frente do Banco Itaú. E quem é que vai querer atravessar a rua sujando o sapato? No lodo, na lama. Então, os pedestres hoje estão evitando passar por essa rua. Evitando passar por essa rua, eles estão deixando de passar na frente de aí, em torno de 50 estabelecimentos comerciais, né? Seja na Travessa Bachmann, nos dois lados, seja na Jerônimo Coelho. Ali nós temos uma confeitaria com o mau cheiro e serve comida. Nós temos ali o Rei do Mate, que fornece café, lanche e para as pessoas que ali circulam. Então as pessoas têm evitado aquela região. Então, quem está diretamente na Jerônimo Coelho tem reclamado que o prejuízo, o número de pessoas que têm adentrado o estabelecimento tem caído aí em torno de 50% ou mais. No meu estabelecimento, se eu comparar com o ano passado, os dias, houve uma redução de mais de 30% de número de pessoas que adentraram dentro do meu estabelecimento. Até porque eu tenho um estabelecimento que sou referência e tem pessoas que atravessam a cidade para vir falar com o Dr. Laércio, vir falar comigo, né? Por isso que a queda ainda não é tão grande. Mas eu recebo relato de pessoas que ligam, como é que eu chego aí? Né? Você tem a via do ônibus que está interditada, não, mas a via do ônibus está aberta. Né? E o sistema de trânsito de Joinville simplesmente pegou uma placa que dizia que era proibido o automóvel passar na 9 de março e viraram a placa para cima. E o cidadão ele tem que interpretar que aquilo quer dizer que agora o trânsito está liberado. Para chegar na minha farmácia, não. Para chegar em todos os estabelecimentos no entorno. Para chegar na loja do Adelar, para chegar na confeitaria, para chegar em qualquer local. Então ali não circula mais ônibus, não circula automóvel e as pessoas estão evitando circular a pé. Acaba circulando quem quer ir ao Banco Itaú, quem quer já tem uma agenda para frequentar determinado estabelecimento. Então aquele cliente, por acaso, que iria passar na frente do estabelecimento, o comércio daquela região perdeu, né, por causa da obra. E nós não somos contra a obra. A obra é importante e necessária para nós, cidadãos. Nós precisamos que essa macrodrenagem do Matias funcione, né, para diminuir até o problema das cheias. Vamos ver se isso vai ou não resolver. Mas o problema não está aí. O que não pode é o descaso do poder público permitir que uma empreiteira dite as normas no centro da cidade e Celesc, Águas de Joinville, Trânsito de Joinville, Prefeitura e empreiteira não se conversam. Pelo menos é o que aparece. Porque quando nós reclamamos em outubro do andamento da obra, porque tinha um poste caindo, eles simplesmente, então nós vamos parar aqui e vamos recomeçar no outro lado de Jerônimo Coelho? Peraí. Como é que pode? E o contratante, que é o poder público, não pode chegar e dizer, não, vocês vão ter que terminar aqui, porque nós temos prazo para abrir a rua para os contribuintes, os lojistas que estão sendo prejudicados. Né? Pelo amor de Deus, tem um hotel que os hóspedes não conseguem chegar no hotel. Né? O cara tem que sair com as malas na mão para ir até a Rua do Príncipe, que já é com dificuldade de estacionamento e tal. Então, eu tenho pena do pessoal que está na Jerônimo Coelho. Eu que estou na Bachmann já sou indiretamente atingido. O pessoal que está na Jerônimo Coelho está sofrendo muito. Né? E em virtude disso, começaram os arrombamentos. Por quê? Porque a empreiteira colocou tapumes. E o tapume acabou escondendo, tirou a luminosidade. A ponto que os lojistas, por iniciativa própria, derrubaram os tapumes. Foi um evento interessante. Tiramos os tapumes porque o tapume estava isolando aquela região do centro e nem a polícia chegava e nem a polícia chega ali hoje. Né? Ela só chega se existir uma ocorrência. Mas a viatura, ela não circula mais por ali. A Honda, né? A rotina de Honda, de acompanhamento da rua é escassa. Adelar, eu gostaria que você também me desse um depoimento sobre o teu negócio lá. Está indo bem o teu negócio? É até engraçado, é cômico a situação, porque a gente já veio reivindicando há algum tempo na Câmara de Vereadores. Quando iniciou lá no início da rua e mediu-se
que a nossa rua tem 322 metros ou 300 metros aproximado, fomos à Câmara de Vereadores, reivindicações e promessas, datas, muitas datas foram dadas. O pessoal de lá é que estava muito prejudicado e que hoje se estende na região central inteira por ocasionar o fechamento da rua Rio Branco. Conta-se hoje como um único acesso praticamente de quem vem em Zona Sul ou quem contorna da Zona Leste ou Oeste para entrar por aquele lado do centro. Então, esse fechamento ocasionou que prejudicou todo mundo. Acaba não circulando, tu não está sendo visto, tu não está faturando. Esse é o problema. O Laércio citou certíssimo quando ele fala o problema mais efetivo do pessoal da Jerônimo Coelho. Por quê? Nós temos casos de fechamento de lojas ali, lojas que investiram 1 milhão, 1,5 milhão, e que tinha 60 funcionários quando abriu. 60 funcionários. Então, simplesmente abandonou, porque a matemática é exata. Tu não está faturando, como é que tu vai pagar as tuas contas? Como é que tu vai pagar funcionário? Existe, assim, algum movimento jurídico para a indenização desses comerciantes? Então, fala-se muito em ações dessa forma. Até aguardamos respostas da Câmara de Vereadores com relação a vários pedidos que foram feitos, várias assinaturas, e o Ministério Público foi acionado várias vezes. Então, eu não tenho conhecimento. Até porque praticamente eu deixei de acompanhar. Por quê? Porque quando tu vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes e tu sai de lá sem um retorno, sem saber o que vai acontecer, ou sem uma esperança de que vai acontecer alguma coisa com relação ao problema, a gente acaba desanimando também. É a tal da motivação, para te se motivar a ir trabalhar, ver se vai dar certo hoje, ver se tu vai conseguir fechar a tua meta. Dezembro mesmo que a gente trabalha com um aumento de faturamento, porque tu tem 13º, tem outras despesas que acabam agregando o dezembro. E esse último dezembro foi um desastre, né? Desastre. Totalmente desastroso. Então, e o que eu fico mais chateado é que, assim, são fatores pequenos, são fatores supérfluos que acabam afetando no desenvolvimento da obra, e que comentou-se também lá na Câmara de Vereadores que havia um grupo de baderneiros da rua Jerônimo Coelho. Não, a gente só queria saber de datas, de prazos, e ninguém é contra a obra, ninguém quer saber de quem que está administrando, quem não está, ou achar culpado por esse negócio. O negócio é que foi feita uma licitação, uma empresa que não tem condições, pelo que a gente vê, não tem condições, né? Não tem. É totalmente digerenciado a obra. Equipamentos ruins? Tudo. Tem uma máquina lá, eles têm uma máquina só para escavação, tem que ficar trocando a concha com um pneumático que faz a contenção do buraco para fazer o deslocamento. Certo. Eles ficam trocando aquilo toda hora para poder fazer a obra andar. E são fatores assim que eu penso que se nós comprássemos uma máquina hoje e começássemos a trabalhar lá, nós ia trabalhar mais rápido. Um descaso total. Bom, e tanto já foi denunciado várias denúncias de crime ambiental. Esgoto a céu aberto, que vazou lá e ficou vazando lá. Óleo, muito óleo que tu vê. Adelar, nós vamos continuar total. No segundo bloco. Joia. Esse primeiro está terminando. Vamos pedir aí para os telespectadores não sair da poltrona, que nós já vamos voltar com esse tema. Retornando com o programa Ecologia em Ação, com o Laércio e com o Adelar, presentes aqui, dando excelentes depoimentos, terríveis depoimentos, catastróficos economicamente falando, quebra de empresas, fechamento de lojas, o desespero de famílias que não têm renda. E aí já tínhamos perguntado até se havia já alguma ação judicial requerendo indenização por esses dados propositais, por falta de competência da engenharia contratada. Quem vai pagar esse prejuízo? Quem é que vai pagar essa quebra de empresas? Isso é inconcebível. Uma obra dessa, uma obra gigantesca dessa, não prever
um tratamento mais disciplinado, mais civilizado, mais condigno para com os empresários, os empreendedores que têm as suas lojas nesses trechos onde a macrodrenagem passou e ainda vai passar. Vamos então voltar aí para o Adelar. Eu gostaria, Adelar, que você me falasse mais algumas coisas. Houve derramamento de óleo de máquina dentro da tubulação de drenagem da rua? Sim, hoje o que se vê são resquícios de óleo nessa troca do sistema pneumático, fazer a contenção, Sim. que fica exposto na calçada. Na calçada, né? Galão As manchas de resto são de óleo, visíveis, né? visíveis, galão com resto de óleo, com graxa, com tudo jogado na calçada. É assim meio que o pessoal está falando de cenário de guerra, é praticamente isso, porque hoje calçada, eles estão trabalhando no meio da rua, no meio da rua. Mas se estende nos dois lados da rua, calçada, praticamente acabou com tudo. Eles bloqueiam, pegam, jogam tijolo para lá, barro para cá, não tem acesso. Então, é uma dificuldade de se gerenciar uma obra. O que eu comentei na Câmara dos Vereadores a última vez foi também o caso da maior cidade do estado está sofrendo com isso, né? Hoje nós somos a maior cidade do estado. Eu penso que não tem nenhum outro projeto relevante dentro de Joinville hoje se desenvolvendo. É um único projeto, claro, é um projeto grande e tal, mas que não se cuidou em ser gerenciado, em ter um início, meio e fim, e que as coisas vão levando empurrados, assim, né? E que não funciona. Hoje, um único projeto que a prefeitura não consegue administrar. Questionado o secretário numa das reuniões na Câmara, ele comentou que existia um problema de um buraco no centro de Joinville. A gente questionou bastante que não é um buraco, é uma obra que não tem precedente de terminar. Né? Se fosse só um buraco, a gente jogava uma carrada de barro, aterrava, pronto, passava o asfalto de novo. E a gente vê hoje esse conserto do esgoto que vazou, conserta-se o esgoto e deixa o fluvial para depois. Então, vai se dar uma tapeada de novo e vai ter que rebentar novamente e passar o sistema fluvial de água. E nesse meio tempo vem uma enchente. Exatamente, é o que a gente sofreu agora em janeiro. A gente sofreu uma enchente em janeiro, que a nossa região não pega água, só em 2008, se não estou enganado, que entrou água na nossa loja, por questão de muita chuva e encontro de maré. Mas agora, uma noite de chuva, alagou tudo, porque está tudo entupido. Porque o Rio Matias foi fechado, inclusive as comportas, né? Sim. E está tudo entupido, a água entrou dentro da loja esse início de ano. Gert, Ô, Laércio, eu não sou engenheiro, eu sou farmacêutico de formação. Né? Apesar de que a gente ter aí um pouco de convivência né, em vários outros setores, mas eu fico imaginando, quer dizer, você contrata uma empreiteira, o gestor público, ele contrata uma empreiteira para fazer uma obra. Espera aí, nós vamos fechar o centro da cidade. Né? Vamos chamar todos os órgãos competentes, Celesc, a Água de Joinville, Trânsito, criar grupos de trabalho. Cronograma, né? Cronograma de trabalho, grupos de trabalho. Olha, nós vamos pegar essa etapa, nós vamos ter que terminar essa etapa até tal período, para não prejudicar o comércio e tal. Gert, eles destruíram a Praça Nereu Ramos há exatamente 4 meses e aquilo está lá abandonado. Isso não justifica. Se for mexer na Praça Nereu Ramos, mexe e dá continuidade. Claro. Agora eles destruíram a praça e está lá, na frente da Ipreville, tudo abandonado, virado num alho. Cortaram aquelas palmeiras, também não foi feito nada. Não foi feito nada. Abandonado. Então, poxa, vai cortar palmeira? Então, termina a obra, né, já em seguida, né, vai trazer palmeira nova para recolocar. Beleza, mas agora a coisa está parado, não anda. Eu quero ver agora na frente do Shopping Miller. Eles vão fechar a entrada, o Shopping Miller, se estiver nos ouvindo o programa, eu quero ver eles fechar a entrada do Shopping Miller e ficar 2 anos com acesso ao Shopping Miller interditado como nós estamos no centro. Eu quero ver a berraceira que vai dar. Né? Então, Prefeitura de Joinville, pelo amor de Deus, resolva essa situação, porque nós lá não aguentamos mais. Né? Quer dizer, tem o nosso prejuízo, né, das pessoas que não trafegam, mas toda a comunidade, a cidade inteira, nós temos um festival de dança chegando aqui em julho. Julho está agora na porta, novamente. Né?
E a cidade, né, a Praça Nereu Ramos era palco do Festival de Dança. Está lá destruída, vai ficar 1 ano destruída. Né? Por quê? Por incompetência da gestão da empreiteira, que não há uma coordenação. E aí eu não entendo se o problema é a empreiteira, o seu problema é repasse de dinheiro da prefeitura, e isso também não nos compete. Claro. Não nos compete. O que nos compete, nós somos contribuintes e nós queremos que as coisas se resolvam. Olha, nós vamos parar a obra na Jerônimo Coelho, qual que vai ser, o que a gente vai fazer para que os proprietários, nessa parada de obra de 3, 4 meses, não sofram? Não foi feito nada. 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 Né? Simplesmente a empreiteira, ao aterrar, rompeu a rede de esgoto sanitário e aquilo ficou 3 meses infiltrando esgoto sanitário na areia. E, lógico, véspera de Natal, depois de 2 meses aflorando na areia, aquilo aflorou a rua. Uhum. E agora, quando pega um sol, mesmo sanado o problema, aquela areia está saturada de lodo com dejetos humanos, com coliformes fecais. Né? Então, pega o sol, ninguém aguenta do cheiro. Isso nós estamos falando do centro da cidade. E se não fosse no centro, o problema seria o mesmo. Não pode acontecer. Imagina o sofrimento dos outros moradores na rua Otto Bem, naquelas outras transversais lá. A casa do meu pai era no Otto Bem, né? Pois é. Então a gente conviveu ali também. Né? Então a gente conviveu. Né? A minha família, não eu, mas a minha família tem 2 estabelecimentos na rua Otto Bem. Né? E ali já sofremos lá, né? Com esse problema. Me parece que na Otto Bem, com essa chuva, já se sentiu uma melhora que houve com a cheia. Em compensação, na Jerônimo Coelho aumentou 60 Na Jerônimo Coelho aumentou. 60 Por quê? centímetros. Incompetência do gestor. Quer dizer, a coisa não pode andar dessa forma. Né? Se você vai fazer uma obra, você tem que fazer um planejamento dessa obra para que os danos à sociedade sejam minimizados. E é o quê? O problema é que nós não somos ouvidos. Nenhum secretário, ninguém veio lá conversar com o lojista. Olha, nós vamos abrir a rua, nós precisamos de compreensão de vocês, nós vamos estipular um prazo, desculpe, mas vai ser necessário para o município? Não, isso está sendo empurrado goela abaixo. Né? E eu acho que chegou o momento, essa semana, por causa do fechamento da Rio Branco, essa semana, como a gente diz no popular, né? A água bateu na bunda de todos. Aí agora o pessoal está se mobilizando, porque não é só o pessoal da Jerônimo Coelho que está sentindo. Agora todo o entorno. Todo o entorno. Rua do Príncipe. Não, Rua do Príncipe, quer dizer, você imagina... Na hora que eles abriram a Rua do Príncipe. Você imagina Itaú... As lojas da Rua do Príncipe. Essa loja que nós comentávamos, a Bom Sucesso, ela veio, alugou o prédio do Banco Mercantil, gastou 1 milhão e tantos mil reais em reforma, fez uma loja de 3 ou 4 pisos, é uma loja padrão Renner, 60 funcionários, se estabeleceu no Natal do ano retrasado. Em julho, pelo não andamento na obra e o prejuízo que eles tiveram, eles resolveram, ali em agosto, setembro do ano passado, encerraram a atividade e levaram a loja para Chapecó. E os 60 funcionários que eram joinvilenses contratados foram demitidos. Né? Isso é um exemplo. Né? Do lado do Hotel Príncipe, né, tem uma loja que foi arrombada algumas vezes por causa do tapume, o sujeito abandonou e deixa esse troço, não pagou aluguel e abandonou o negócio dele. Está lá a loja para alugar e o cidadão, dono, proprietário do imóvel, não consegue alugar. Né? Eu acho que o problema dos zumbis ali da rua está muito grave. A minha família tem uma casa também na rua Jerônimo Coelho, casa do seu Assir Pisato Ferreira, né? Faleceram os dois. E agora tem uma filha morando na casa. Agora, todos os dias, todas as noites, depois das 11 horas, batem lá perguntando: como é a minha comida, está pronta? Mãe, eu quero água. Mas eu quero água gelada. Você vê que é absurdo a pressão que sofrem. É a última família que está morando lá, é residência na rua Jerônimo Coelho.
Então, gente, o constrangimento da cidadania, a falta de gestão, a falta de educação, a falta de respeito dos governantes para com os contribuintes, isso aí é uma coisa jamais vista em Joinville. Jamais vista. Então, eu acho que o nosso tema aqui é muito importante, é um alerta. Sim. Eu acredito que vão ocorrer ações judiciais pesadas contra os responsáveis. Não pode o contribuinte pagar essa conta. Exatamente. Como é que vai processar a prefeitura e a prefeitura vai tirar dinheiro do caixa para pagar as indenizações? Não, tem que responsabilizar os autores, os caras que contrataram e que fizeram essa falta de gestão e criaram esse problema. Até porque a prefeitura tem muita gente boa. Tem. Né? A gente conhece os técnicos da prefeitura, a equipe de engenheiro da prefeitura. Né? Eu conheço muitos funcionários da prefeitura que trabalham desde do CEPUD, Secretaria de Obras, né? E a gente conversa, esses técnicos estão de mãos atadas, né? Porque tem um contrato, existe uma ingerência, né? E a coisa anda de forma o empreiteiro deseja, né? E não é assim que funcionam as coisas. Eu digo que esta obra aí é uma obra esquisita. Porque como é que você fecha um contrato, faz uma licitação, e aí o prefeito fica de mãos amarradas, não pode fazer nada, não pode mandar. Eu questionei isso também. Compreende? Como é que você contrata uma pessoa que vai trabalhar para você e tu não tem gerenciamento do que ele vai fazer? Dá a impressão de que o cara deu alguns presentes por aí, que aí não tem fiscalização. Eu quero não crer. Pois é, mas não dá essa impressão, né? Eu quero não crer, né? Pela né? pessoa que a gente conhece do nosso prefeito, mas infelizmente a gente acaba suspeitando, a impressão que dá essa. E fica muito chato para ele. Para ele? Uma pessoa, né, isso que a gente conhece. Isso é vergonhoso também para o povo de Joinville, uma cidade que sempre foi muito respeitada. Hoje ela é uma cidade mal falada, assim, comparando com Itajaí, com Blumenau. Exatamente. Nós não temos mais jardins, nós não temos mais nada. Exatamente. Mas, e gente, se o continua programa encerrou. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. As portas do programa estão abertas. Vamos continuar com essa discussão, né? Que é importante. Muito obrigado pela presença e os nossos telespectadores estão convidados para o próximo programa Ecologia em Ação.